Questão 15. Encontrar a circulação e o fluxo, certo? A circulação tem uma fórmula e o fluxo tem outra, do Teorema de Green. Elas são bem parecidas, certo? Eu vou mostrar na outra página. Então, é o fluxo do campo, o campo está aqui, ao redor e sobre a fronteira da região delimitada pelas duas curvas, y igual a x ao quadrado e y igual a x, no primeiro quadrante. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer o desenho, para saber quem está por cima de quem, qual é a função que está em cima da outra. Porque a nossa região R vai ser dada pela interseção das duas, certo? Eu sei que as duas se interseccionam no primeiro quadrante, no ponto 0 e no ponto 1, certo? E eu percebo que aos olhos do y assim, ó, descendo, a função que está por cima é a função y igual a x. E a função que está por baixo é a função y igual a x ao quadrado. Ou seja, o y está variando de onde até onde? Da função de baixo até a função de cima, certo? Então, o y está variando de x ao quadrado até x. Se eu fizesse o olhar daqui, ó, horizontal, assim, o x estaria primeiro e depois o x ao quadrado. Perdão, aqui seria a função y igual a x e aqui y igual a x ao quadrado. Só que a variação seria em relação a x, ou seja, aqui seria x, aqui seria o y e aqui seria o raiz de y. Assim parece ser mais complicado, certo? Desse jeitinho aqui parece mais simples. Mas as duas formas funcionam, certo? Mas o comum é usar o dy dx. Ou a função mais fácil. Já está tudo aqui no y delimitado em y, então vamos fazer assim mesmo. Então, a função de baixo, x ao quadrado, a função de cima, x, e o x tem que variar inteiramente ele. Ele varia do 0 até o 1. O x não pode ter incógnita, certo? Agora, eu vou dizer quem é o meu m e quem é o n. O m, como a gente já viu, é o cara do eixo x, e o n é o cara do eixo y. Agora, eu tenho que derivar o m em relação a x, derivar o m em relação a y. Derivar o n em relação a x, derivar o n em relação a y. Por que eu tenho que derivar os quatro? Porque a circulação usa o dn dx menos o dm dy. O fluxo usa o dm dx e o dn dy. E o fluxo é positivo aqui e a circulação é negativa, certo? Então, eu preciso desses quatro para fazer a substituição. A região é dada por essa variação aqui que eu consegui desenhando a curva. E eu vou ter uma integral dupla fechada, certo? Então, ela é dy dx, porque o x está por fim aqui, a sua região final e fixa. A região variável é de y, então o y é o interno. Pronto, dn dx, 0. O dm dy, x. Então, 0 menos x dy dx. Menos x constante em relação a dy, menos sai xy, perdão. Variando de x até x ao quadrado. Então, vai ficar x vezes x e vai ficar x vezes x, x ao quadrado, menos x vezes x ao quadrado, x ao cubo. Só que tem esse sinal de menos. Então, em vez de eu botar menos x ao quadrado mais x ao cubo, eu ponho invertido, certo? Vai ficar o x ao cubo menos x ao quadrado. E agora, eu integro x ao cubo, integro menos x ao quadrado e vario ele de 0 a 1. E eu acho essa resposta. Menos 1 sobre 12. Achei a minha circulação. Vamos para o fluxo. O fluxo usa o dm em relação a x, que é o y, e o dn em relação a y, que é o 2y. Então, vai ficar y mais 2y. A região é a mesma, então vai continuar com essa mesma ordem de integração e com dy na frente do dx. Aqui tem uma soma simples, que eu posso somar e depois integrar. A integral do 3y é 3y² sobre 2, variando de x a x ao quadrado. Se o y for x, vai ser 3 sobre 2, x ao quadrado. E se o y for x ao quadrado, vai ser x ao quarto. Negativo porque é a ordem de baixo. E o 3 meios eu consegui tirar da integral por ser constante. Agora eu tenho que integrar o x ao quadrado e integrar o menos x a quarta, variando de 0 a 1. Integro, faço a substituição, faço o MMC aqui
1 vezes 5, 5, menos 1 vezes 3, 3, 5 menos 3, 2 em cima. 3 vezes 5, 15 embaixo. E o 3 meios é a constante da integral que está sempre repetindo aqui. Acaba que o 2 corta com 2 e o 3 sobre 15 simplifica por 3 e fica 1 quinto.